Nós vamos começar falando então, né, nesse momento, sobre a reforma psiquiátrica e o que foi galgado, né, a estrada que foi traçada, que foi percorrida para que a gente chegasse hoje na RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, com problemas ainda, com coisas que precisam ser resolvidas e que precisam ser financiadas e precisam de investimento, porém é uma conquista muito grande que nós tivemos no âmbito da saúde coletiva de uma forma geral, mas especificamente no âmbito da saúde mental. Eu ainda estou tentando abrir aqui o relógio para abrir o cronômetro. E aí então, vamos começar falando sobre o movimento da reforma psiquiátrica, que aconteceu em paralelo ao movimento da reforma sanitária, né? Aconteceram em um período muito próximo, inclusive um dos primeiros movimentos que marca o início da reforma psiquiátrica é o ano de 1978, né? E aí, nesse período também estava tendo um movimento iniciado pelo italiano Franco Basaglia, né, que é um médico sanitarista, e problematizando, né, essa questão de como era lida e lidado com a loucura e com as pessoas que têm algum transtorno mental. E aí, nesse contexto, então, problematizou-se muito a forma como era tratada as pessoas que tinham algum transtorno mental, assim como também começou um movimento de desinstitucionalizar a loucura, de fazer a loucura habitar a cidade, tendo em vista que uma vez que as pessoas estão enclausuradas e sem contato com a sociedade, elas não têm como, tendo em consideração que a gente vive em uma sociedade capitalista, elas não têm como produzir, elas não têm como também participar da sociedade, elas têm a sua dignidade negada, da mesma forma, as instituições para quais as pessoas com transtornos mentais eram levadas tinham um enfoque muito pesado e bem demarcado de uma lógica imperativa muito médica, hospitalar, né? Então era muito hospitalocêntrico e asilar, ou seja, né, de deixar as pessoas ali naquela instituição, né, presas, enclausuradas, sem contato com o mundo exterior, né? Muitas vezes esses tratamentos e essa forma de lidar com as pessoas acabava por piorar os quadros dela. Não só isso, a reflexão provocada girava muito em torno dessas terapias que eram muito pesadas e bem questionáveis, né? Então, terapias que envolviam medicações, né, remédios que dopavam os pacientes e procedimentos que muitas vezes causava muito mais mal do que bem. E na verdade muitas pesquisas afirmam que, por exemplo, a terapia a eletroconvulsoterapia, que é o choque, né, basicamente, ela não tem nenhum benefício para a pessoa e simplesmente pode provocar rompimento das terminações nervosas, pode provocar outras disrupções
da personalidade dela, pode provocar também rupturas e tal. E assim como o trauma e a dor que proporciona no momento. Então, muitos procedimentos eles já não são tidos como ideais, não são praticados e inclusive eles são não há recomendação para ele. Eu tenho duas indicações para fazer de dois filmes que eu amo, que é Nice, o Coração da Loucura, que é um filme de 2016, e O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme de 2000. Nice é com a Glória Pires em uma das suas atuações mais excepcionais que ela fez, e ela interpreta uma história baseada em fatos de uma psicanalista não, desculpa, ela era junguiana, psicanalista com vertente junguiana, né? E ela provocou uma movimentação, questionava bastante justamente essas terapias que existiam naquele momento, né? E o Bicho de Sete Cabeças, o filme Bicho de Sete Cabeças, é com o Rodrigo Santoro, né? Em uma das suas atuações também mais lindas assim que eu já vi. É um filme de 2000 e aí ele é baseado, também é uma história real, e ele era uma pessoa com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Porém, ele foi levado à instituição e aí isso acaba piorando o quadro dele, isso acaba inclusive traumatizando ele de diversas outras formas. E aí eu recomendo vocês verem esse filme. E um livro também baseado na história brasileira, um livro jornalístico, que eu adoro esse tipo de livro, que é o Holocausto Brasileiro. Eu não lembro de quando exatamente é esse livro, mas a autora é a Daniela Arbex, e é um livro que conta a história de um dos maiores manicômios que nós tivemos aqui no Brasil e que estima-se que entre 50 a 65 mil pessoas morreram nesse manicômio entre os anos de 1920 e 1935, não lembro exatamente quando. Então é uma leitura que eu recomendo, é pesada, mas que reflete um pouquinho da nossa história. E aí, assim, esse movimento da reforma psiquiátrica, só para passar nisso bem rapidamente, ele foi composto por profissionais, por pessoas que tinham algum transtorno mental, né, ou com um longo histórico de institucionalização em algum hospital de custódia ou algum hospital psiquiátrico, e familiares dessas pessoas. Teve outras pessoas, né, envolvidas nesse movimento da reforma psiquiátrica, mas esses grupos foram os mais marcantes, né? Aí em 1997 nós tivemos então o segundo Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, e aí esse congresso que foi um congresso que marca o início, podemos colocar assim, marca o início da luta antimanicomial e que levou o tema tão famoso da luta antimanicomial por uma sociedade sem manicômios. Nesse mesmo ano houve também a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, né?
A lei, ela previa, né, um acesso ao melhor tratamento de acordo com o transtorno que a pessoa tinha, a proteção contra qualquer forma de exploração e abuso, né, a disponibilização dos meios de comunicação para a pessoa se informar, a elucidação, né, para a pessoa, por um médico ou por uma médica, da necessidade ou não de uma hospitalização involuntária, né, que a pessoa não aceita, que não quer, o tratamento visando sempre acontecer num ambiente que seja terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis e sempre considerando os outros aspectos que compõem a vida da pessoa. Então, né, o aspecto social, o aspecto do trabalho, da sua moradia, da alimentação, mobilidade, enfim, tantas outras coisas. E esses tratamentos, eles precisam ser oferecidos preferencialmente em serviços de base comunitária e sempre agregando, né, a família, na medida do possível, agregando na família, a própria pessoa e contribuindo para que a participação e o controle social, né? Existem 3 formas de internação, né, que eu não vou dar muita ênfase aqui, mas existe a forma de internação voluntária, involuntária e compulsória. A voluntária é quando a pessoa, ela aceita, ela acorda, ela vê a necessidade da internação, né? A involuntária, a pessoa não aceita, mas ela é solicitada por um terceiro, ou por um familiar, por uma pessoa responsável por ela. E a compulsória é quando ela é determinada pela justiça, por eventualmente a pessoa representar um risco para a sociedade, ou pela pessoa não ter ninguém por ela, não ter família, e aí determina uma internação para essa pessoa, né? E aí essa determinação, ela precisa ser expedida pelo Ministério Público, tá? Ok. E aí, então, quais são os serviços de saúde mental? A rede de atenção psicossocial, existe a lei de criação, né, dos direitos e da forma que devem ser atendidas as pessoas com transtorno mental, e existe a portaria que regulamenta como que vai acontecer esses serviços. E aí, esses serviços, então, eles são regulamentados, eles são instituídos pela portaria de número 3088 de 23 de dezembro de 2011, que regulamenta a RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Dentre os serviços e equipamentos, né, que estão previstos por essa lei, nós podemos citar os CAPs, que são os principais, né, mas não são os únicos, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência e cultura, mas que aí a gente pode associar, né, mais associado, mas também tem as unidades de acolhimento, e os leitos de atenção integral, seja nos hospitais gerais ou nos CAPs, né? E aí, entre outros serviços que eu vou também citar mais para frente, né? Existe a diferença do CAPS 1, 2, 3, CAPS AD, CAPS AD3 e o CAPS infantil. A diferença de um CAPS para o outro, ela se dá muito em relação à ao tamanho da população e também a oferta de serviços ou não. Então, o CAPS 1 e 2, eles se diferenciam pelo seguinte aspecto. O CAPS 1, ele é recomendado para uma população de 20 mil pessoas até 20 mil habitantes até 69 mil habitantes. Acima de 69 mil habitantes,
ele é recomendado a criação do CAPS 2, né? Esses dois serviços, eles vão atender as pessoas com transtorno mental grave e ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras substâncias e outras drogas. Porém, o CAPS 2, ele pode ou não atender às pessoas com necessidades decorrentes do uso e abuso de substâncias. Aí o que vai definir se ele vai atender ou não é se no município tem um CAPS AD. Então, se não tiver no município, ele atende. Se tiver, ele vai referenciar. Ele vai até acolher a pessoa, mas ele vai referenciar para o CAPS AD. Então, ela vai ser levada e vai ser orientada a ir para o CAPS AD, né? Ou vai ser levada para o CAPS AD. Esses serviços, eles funcionam de segunda a sexta, no horário comercial mesmo, de 7 até 5 horas da tarde. Já o CAPS 3, ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, incluindo feriados. E aí ele é um serviço, né, que vai ser uma retaguarda clínica e também de acolhimento noturno para quando as pessoas precisarem e não tem lá o CAPS 1 ou 2, né, disponível naquele horário, naquele momento. Então ela pode ir lá, mas as pessoas também podem fazer um acompanhamento direto no CAPS 3. O CAPS AD, então, ele vai ser somente para as pessoas com a necessidade decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas, e ele é recomendado para uma população acima de 70 mil. O CAPS AD 3, ele é a mesma questão, porém, assim como o CAPS 3, ele funciona também 24 horas, 7 dias por semana e tem uma quantidade máxima de 11 leitos para o acompanhamento e observação e monitoração das pessoas. Inclusive pode acolher as pessoas em abstinência, em processo de abstinência, né? Os dois CAPs, eles atendem todas as populações, adultos, jovens, adultos, crianças e adolescentes e esse é o público. No caso das crianças e adolescentes, eles só precisam observar também, né, os dispositivos, o que é recomendado a partir do ECRIAD, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E no CAPS-I, que é o CAPS infantil, ele é recomendado para uma população acima de 150 mil habitantes, e aí esse sim vai ser voltado somente para crianças e adolescentes. Outros serviços de saúde mental são os leitos psiquiátricos em hospitais dia, e aí eles vão ser voltados, esses leitos eles vão ser voltados para os casos graves de transtornos mentais, por exemplo, no caso de uma pessoa em surto, no caso de uma pessoa que fez tentativa de suicídio, no caso de uma pessoa que está prestes a fazer uma tentativa. Então, e também nos casos de intoxicações e abstinência severa que são provocadas pelo uso de crack, álcool e outras drogas, né? Outro serviço, nós temos o serviço residencial terapêutico e o programa De Volta para a Minha Casa. Esses dois serviços, eles vão ser voltados para as pessoas que estiveram institucionalizadas com longa permanência. E aí
o que vai ser considerada longa permanência, 2 anos ou mais, ou vai considerar os casos excepcionais de pessoas que, além de não ter família, além de não ter pessoas para acolher, que estão em extrema vulnerabilidade social e econômica. Existem também os consultórios na rua, né, que podem atender a população com transtorno mental, principalmente a população com transtorno mental que está em situação de rua, certo? Tem também os pontos de atenção de urgência e emergência, né, os serviços de urgência e emergência, que não necessariamente vão acompanhar a pessoa, mas que podem acolher e podem atender, fazer um atendimento inicial para a pessoa com um transtorno mental grave ou com necessidade decorrente do uso de substâncias psicoativas, como é o caso do SAMU, do UPA e de outras portas hospitalares de atenção à urgência, ou no caso, pronto-socorro. Existem as unidades de acolhimento, como eu havia falado anteriormente, e essas unidades de acolhimento, elas são instituições que vão ser voltadas para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, mas existe um período máximo em que essas pessoas elas podem ficar nessas unidades de acolhimento. Esses são serviços que são considerados serviços de caráter transitório, então as pessoas elas não vão ficar ali para toda a vida, como é o caso de pode ser a residência terapêutica ou o programa de volta para minha casa. E aí então são serviços, são dispositivos de caráter transitório. E aí existem então as unidades de acolhimento adulto e as unidades de acolhimento infanto-juvenil. As unidades de acolhimento infanto-juvenil, elas vão ter a idade prevista, né, que atende, que acolhe essa faixa que está nessa faixa de idade é de 12 a 18 anos. E existe também e o tempo de permanência máximo que as pessoas podem ficar nas unidades de acolhimento é de até 6 meses. Os serviços de atenção em regime residencial, como é o caso das comunidades terapêuticas, a proposta é quase que a mesma, porém só atende o público adulto. Então essa é uma das diferenças, só atende o público adulto, também voltado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias, mas elas podem permanecer na instituição um período máximo até 9 meses, tá? E aí também existem as unidades básicas de saúde, ou estratégia de saúde da família, ou unidade regional de saúde, onde as pessoas podem procurar atendimento, podem fazer um acompanhamento lá, passar por um atendimento, fazer várias coisas. As ações de saúde mental, elas podem ser ações de cunho de acolhimento, atendimento e acompanhamento psicossocial. Esse psicossocial, ele pode ser um atendimento, acolhimento, atendimento e acompanhamento somente do psicólogo, somente do assistente social ou desses profissionais em conjunto. Vai depender do caso a caso, vai depender da forma também como se chega na unidade de saúde, se ela vai chegar
na UBS, se ela vai chegar no pronto-socorro, se ela vai chegar na atenção terciária, enfim. Então vai depender, né, da forma que chega e também da gravidade do caso, da demanda de cada pessoa. E aí a diferença de acolhimento é a pessoa chegou. O atendimento é o momento lá que está, né, prestando o apoio, né, que está ouvindo a pessoa e trabalhando a queixa e a demanda dela. E o acompanhamento se refere ao momento que é a longo prazo. E existem também as ações que são estratégias de reabilitação psicossocial, ou seja, que são as iniciativas de geração de renda e de trabalho, e também são os empreendimentos solidários e as cooperativas sociais. Então vai ser uma oficina que é ofertada para aquela pessoa ali, para que ela desenvolva um material, para que a partir daquele material que ela produziu ela possa vender e ter mais uma renda, ter uma ocupação, certo? Os empreendimentos solidários vão ser mesmo então colaborações a nível social, a nível na sociedade, que a pessoa vai montar uma feira solidária ali, de coisas sendo vendidas que são artesanais e que às vezes podem vir a um preço mais em conta, né? Coisas mais reutilizáveis, enfim. Existem as ações de saúde mental, que elas têm um enfoque, que tem um caráter de redução de danos, ou seja, né, sabe-se que a pessoa está provocando um dano a si mesma, um dano ao seu corpo, e partindo disso, como todas as pessoas, elas podem ser atendidas pelos serviços de saúde, pelos serviços e equipamentos de saúde, então é oferecida para essa pessoa uma opção para que ela reduza o dano que ela está provocando em seu próprio corpo, né? Então você pode fornecer seringas e materiais esterilizados para aquela pessoa que está ali fazendo, né, o uso da substância psicoativa, né, já que não temos como impedir que as pessoas façam uso da substância. Pode também acontecer a terapia de substituição, então você substitui, por exemplo, a lata que ela faz o uso ali do crack, você oferece um cachimbo para ela, você substitui para que ela tenha um dano diminuído, né, que ela está provocando ali a si mesma. Você também, redução de danos também oferecer promover informação e promover o acolhimento às pessoas, né, que eventualmente estão ali na rua, estão em situação de rua e que gostariam de sair daquele lugar ali, mas não sabem o que pode procurar, não sabem como procurar, né? Então você oferece a informação, né? Você também pode, nesses momentos, disponibilizar insumos. Então a terapia, a redução de danos, ela vai desde a informação, a terapia de substituição e também o acesso aos serviços de saúde e de assistência social, porque nós precisamos compreender as vulnerabilidades sociais e as questões sociais além da ótica moralista, religiosa e punitivista. Então, existem também os grupos terapêuticos, que são ações, né, de saúde mental, e aí esses grupos terapêuticos, eles não necessariamente são com psicólogos, né, com profissionais exatamente da saúde mental, mas podem ser grupos até mesmo formados
pelos próprios usuários e usuárias de saúde, né? Então, os grupos terapêuticos, eles não são necessariamente grupos de acompanhamento psicológico, mas eles promovem o bem-estar para a pessoa, né? Aí pode ser os grupos de pessoas hipertensas ou com diabetes, os grupos de AA, os grupos de neuróticos anônimos, enfim, diversos grupos ou grupos, né, que vão discutir lá na unidade de saúde, sexualidade, grupos de jovens, grupos de crianças, né, que podem trabalhar diversas temáticas, mas que juntam várias crianças ali para que dê conta da demanda da população. Outra ação muito importante, né, de saúde mental é a formação e a qualificação profissional e ou educacional, né? Não existe como reintegrar as pessoas ou integrar, né, já que em muitos casos as pessoas nunca foram integradas à sociedade, né? Então não existe reintegrar ou integrar socialmente a pessoa se você não dá as condições mínimas necessárias. Então oferece um curso, oferece uma qualificação ali profissional para que ela possa participar ativamente da sociedade, possa se desenvolver também. E ações, não menos por último, mas não menos importante, as ações de lazer e de cultura que vão ser disponibilizadas, né, para a população, seja de atividade física, seja de mobilidade urbana, né, de passeio na cidade, de passeio na comunidade, de festas, né, de festividades. Diversas ações de lazer e de cultura são importantes e também são consideradas ações de serviço de saúde mental. Bom,